Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Prefeita, bom dia, bem-vinda, prazer recebê-la novamente aqui nos estúdios, depois de um bom tempo que a senhora não vinha aqui, pelo menos, no Café com Política presencialmente. Já vim aqui, mas você não estava aqui, viu, Rodrigo? Mas é um prazer falar com você, falar com Patrícia. Seja bem-vinda aqui, viu, Patrícia? Muito obrigada. E também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Bom, prefeita, para começar o nosso bate-papo, eu queria falar a respeito de Rodoanel Metropolitano. Esse que é um assunto que é polêmico. Na cidade de Betim a gente tem críticas e reservas, na cidade de Contagem também a gente tem críticas e reservas, sobretudo os municípios do chamado Médio Paraopeba há uma preocupação. A Prefeitura de Contagem buscou o Ministério Público Federal, né, prefeita, para poder discutir essa questão. Sim, a gente tem buscado Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual, para que a gente possa dialogar com o governo do Estado. Veja bem, Rodrigo, a posição de Contagem da Prefeitura é no sentido seguinte: primeiro, é muitíssimo importante, fundamental que a gente tenha um anel, um rodoanel, alternativa ao anel rodoviário, que tem muito acidente, tem muita tragédia. Agora, a proposta que o governo do estado fez de traçado do rodoanel, ele traz um impacto negativo muito grande, tanto para a cidade de Contagem como para a cidade de Betim. Na cidade de Betim, o prefeito Medioli diz: olha, vai dividir a nossa cidade ao meio, vai trazer um prejuízo econômico, ambiental e também social. E em Contagem, que já é uma cidade dividida pela Via Expressa, pela 040, pela 381, vai ser mais uma rodovia, né, um anel que vai dividir a cidade, dificultando a integração da cidade e pior, traz o impacto ambiental porque corta a bacia de Vargem das Flores e pode trazer um problema futuro de abastecimento de água. Então eu diria que esse traçado, ele cria um problema em Contagem e Betim para resolver parcialmente o problema do anel rodoviário. Não vale a pena o sacrifício. Ô, prefeita, e se vocês estão acionando então o Ministério Público Federal, assim também como o Betim, sinaliza que o governo não estaria então ouvindo as resoluções de vocês. Conforme a senhora falou, o rodoanel ele é necessário, não é que vocês, a senhora prefeita de Contagem e ele e Vitório Medioli de Betim não queiram. A questão é que tem que ter uma readequação, conforme a senhora explicou, mas como é que está o diálogo, então, com o Estado nesse sentido? Eles têm recebido, têm acatado as sugestões de vocês? Olha, Betim chegou inclusive a elaborar uma proposta de traçado, incorporou a sugestão de Contagem de fazer um rodoanel, como o próprio nome diz, que circulasse a cidade e não que rasgasse as cidades, né? Nós apresentamos essa proposta para o Estado e simplesmente eles não devolveram nenhuma resposta para a Prefeitura de Betim nem para a Prefeitura de Contagem. O Ministério Público se propôs a intermediar, mas nós não temos notícias. Nós estivemos pessoalmente com o Dr. Jarbas Soares, tivemos também no Tribunal de Contas do Estado. O primeiro recurso ele foi indeferido, ele está em recurso para ser analisado no pleno do tribunal, e agora nós entramos ontem, inclusive, numa ação no Ministério Público Federal, porque o traçado ele passa a 1 quilômetro de uma comunidade quilombola, que são os Arturos, né? Uma comunidade importante, tradicional, e também essa comunidade não foi ouvida. E a lei federal, ela diz o seguinte, que essas comunidades devem ser ouvidas, não é na época do licenciamento ambiental, não. É na discussão do traçado. Também não foram ouvidas. Então nós temos um governo que, nesse caso em particular do rodoanel, não dialogou, de fato, nem com a Prefeitura de Contagem e, pelo que diz o prefeito Medioli, nem mesmo com a Prefeitura de Betim. Então nós estamos nessa luta e ainda, né, já preparando uma ação civil pública para entrar na justiça. Então a gente acredita, né, que a gente está desenvolvendo todos os esforços necessários, não apenas se contrapondo a um traçado, mas apresentando uma proposta real que aumenta sim
o tamanho da trajetória, mas ela é compensada porque ela diminui o número de desapropriações. Então, inclusive, facilita a execução da obra. Ô, prefeita, a senhora teme que o Rodoanel, como foi pensado, por exemplo, a senhora citou uma expressão que a gente ouviu do prefeito de Betim, que literalmente divide a cidade ao meio, passa também em áreas que são urbanas em Contagem, né? Próximo da comunidade dos Arturos, que é uma área urbana, apesar de ser uma área extensa. A senhora teme que esse Rodoanel, dividindo Betim, passando em áreas urbanas de Contagem, que ele se transforme no novo anel rodoviário, no sentido de que o nosso anel rodoviário hoje, Belo Horizonte, é uma grande avenida metropolitana e que aí as pessoas passem a utilizá-lo para se locomover, como se locomovem hoje pelo anel rodoviário, e vire um novo problema, dessa vez voltado, por exemplo, para as cidades de Contagem e Betim, o mesmo problema que Belo Horizonte enfrenta no dia a dia aqui com o anel rodoviário? Eu não diria que ele vai ser acessível a esse transporte local, porque o projeto ele estabelece uma outra proposta de funcionamento. Tem até pedágio, né? E tem inclusive pedágio, né? Que é inclusive muito criticado por todos nós. Agora, Rodrigo, é importante lembrar que em Contagem, só para você ter uma ideia, ele passa no bairro Tropical, ele passa no bairro Colonial, ele passa no Nascentes Imperiais, ele passa naquela região toda ali que já está muito densa. Adensada. E que não tem rodovia perto, a não ser a Via Expressa, né? Você pensa bem, a Via Expressa, ela corta o bairro Petrolândia, a região do Petrolândia, ao meio. Nós vamos ter ali mais uma rodovia que vai cortar, segmentar o bairro. Então, é só a população perguntar como é que é a relação na região do Petrolândia, dos dois lados da Via Expressa. Ou no bairro Amazonas, como é que é a relação, porque é cortado pela 381. Então, isso, ao mesmo tempo que traz desenvolvimento econômico, porque são rodovias que dão acesso, não é? Mas traz um problema de fragmentação. Agora, essas rodovias foram construídas há muito tempo atrás, não é? E não estava esse adensamento. Agora, hoje nós já temos as pessoas morando lá. Então, se tem tudo isso, por que o Estado não reconsidera e discute um novo traçado? Eu diria que o Estado está fazendo birra, porque nós não estamos aqui fazendo nenhuma disputa política. Eu, particularmente, estou defendendo e sou voz da minha população, acreditando que esse traçado, ele não traz impacto positivo e não é numa cidade pequena, não. É a terceira maior cidade do estado. Ô, prefeita, vários moradores da região, também vários grupos como o Pastoral da Terra já mencionaram que pode ser o caso de o governo não está querendo mudar o traçado porque do jeito que ele se encontra, ele favorece áreas de mineração. Vocês já constataram alguma coisa a esse respeito? Aí eu não posso me posicionar em relação a essa questão. Assim, eu não tenho essa avaliação. A única coisa que eu sei é que esse traçado ele não traz desenvolvimento para cá e ele traz impacto negativo para nossa cidade. É verdade. Falando ainda sobre Vargem das Flores, a gente já vive uma questão tão grande aqui. Em Minas Gerais, né? São vários prejuízos ambientais que nós estamos tendo. Agora a discussão na Serra do Curral. Então, o traçado ele ia prejudicar bastante também, não só o abastecimento na região de Contagem, Betim e outras regiões também, mas até em Belo Horizonte, né? Sim, e veja, há pouco tempo atrás, porque é claro, né? Você traz uma rodovia, você provoca um adensamento, lá é uma região cheia de nascentes, bacia de Vargem das Flores é 40% da nossa cidade, do nosso território, então é muito grande, né? Cheio de nascentes e que é responsável porque é área de recarga para o espelho d'água. Agora, nós podemos inclusive comprometer tudo isso. Há pouco tempo atrás teve um desastre na Via Expressa. O que aconteceu com aquele desastre? Que era um caminhão transportando massa asfáltica. Aquela massa, ela caiu nos córregos em Contagem e contaminou a Lagoa da Pampulha, que não abastece em água a região metropolitana nem Belo Horizonte. Agora, você imagina um desastre desse acontecendo aqui? Como é que ficaria o abastecimento de água? Há pouco tempo atrás, a gente viveu um caos, não só aqui, mas em BH também, com o problema da adutora em Betim. Nós ficamos aí em torno de 15
15 dias com revezamento no fornecimento de água. Então, para que a gente precisa esperar o problema acontecer? A gente tem que agir preventivamente. E agir preventivamente hoje é discutir um traçado de rodoanel que contorne a cidade e não que rasgue a cidade, especialmente a bacia de Vargem das Flores. Quando a gente fala de rodoanel, a gente fala também, claro, de mobilidade, prefeita. E tem aqui alguns ouvintes que ao longo das últimas semanas, eu diria, tem feito algumas perguntas, e aí foi até motivo da gente querer trazer a senhora aqui para que a senhora pudesse responder sobre a questão das obras de mobilidade no município de Contagem. Essas obras já se arrastam há alguns anos, né, de um novo sistema de transporte, é o chamado SIM, Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem, com obras de estações, por exemplo, em grandes corredores como a Avenida João César de Oliveira e outros corredores do município. Essas obras foram retomadas. Agora as pessoas estão perguntando, dá para estabelecer um prazo para que essas obras estejam concluídas, prefeita? Às vezes as pessoas acham que as obras de mobilidade são só as estações, e não são. As estações estão no Petrolândia, na João César de Oliveira, não é? Mas as obras de mobilidade é muito mais do que isso. É o viaduto Ceasa, que já foi concluído, aliás, os dois, né? Avenida das Américas também. Nós estamos agora retomando o viaduto Teleféricos e também as obras do Teleféricos. E mais, Rodrigo, uma obra importantíssima que é da Avenida Maracanã, que é uma obra de saneamento e também de mobilidade, um valor aí de 200 milhões. E essa obra, a empresa que estava contratada pela gestão anterior, ela não quis mais continuar, nós tivemos que licitar e felizmente conseguimos agora retomar essa obra, que vai ser uma obra estruturante, porque vai ligar o centro de Contagem até a região de Nova Contagem. Isso vai tirar todo o trânsito do centro da sede de Contagem. Então as obras estão sendo retomadas, também a da João César de Oliveira, a empresa que estava nela não quis ficar, nós chamamos a segunda colocada e felizmente está de vento em popa. Logo nós vamos fazer uma discussão com a cidade do que vai significar esse sistema, que é chamado SIM, né? Que a gente herdou esse nome, que é um sistema de integração. Hoje nós temos um transporte coletivo que é gerenciado em parte pelo DR, porque as pessoas pegam um ônibus lá em Nova Contagem, elas vão para Belo Horizonte, então isso não é transporte municipal, é transporte metropolitano. E é um transporte que não se integra com o transporte municipal, então cria muito problema na prestação de serviço. Então esse sistema que nós estamos executando, ele vai permitir a integração e também na troca de bilhete, quando a pessoa desce numa estação, ela não vai pagar 2 bilhetes, então vai ficar mais barato o trajeto das pessoas. Então, na prática, a gente pode dizer que finalmente o transporte metropolitano e o transporte municipal vão conseguir se integrar. Podemos dizer isso. Por exemplo, parcialmente, né? Porque nós podemos falar em transporte metropolitano, mas nós temos que ter uma discussão com Belo Horizonte. Você pensa bem, a Avenida Amazonas está implantando também o seu sistema, lá é só municipal, mas ninguém conversou. Então nós temos que ter um órgão no governo do estado que articule esse transporte, porque o cidadão hoje ele é metropolitano, ele não mora só em Contagem, né? E as prefeituras e o próprio estado não articulam um projeto de integração, mas Contagem está fazendo a sua parte. A Avenida Amazonas é um BRT leve, que se chama, né? Isso. E é mais ou menos essa a lógica do sistema de mobilidade de Contagem também, né, prefeita? Aí eu pergunto para a senhora, os ônibus metropolitanos vão poder usar esses corredores? Cito como exemplo que é o maior corredor da cidade de Contagem, que é a João César, e é onde as obras ficam mais visíveis das estações. E essa é uma pergunta que foi feita aqui, deixa eu até buscar no nosso WhatsApp, pelo Marcos. O Marcos é inclusive do centro de Contagem. Eu separei essa pergunta aqui porque já tinha até alguns dias que ele havia nos enviado aqui. O Marcos pergunta: Rodrigo, pergunta aí para a prefeita Marília Campos se os ônibus metropolitanos vão poder usar o corredor e vão poder parar nas estações que estão sendo construídas. Sim, essa é a ideia, né, Rodrigo? Inclusive, nós temos as estações e os terminais. Então, se você vê lá o terminal Ressaca, que é enorme, né? Aquilo é para inclusive incorporar o transporte metropolitano. Por exemplo, na região do Ressaca, é muito mais fácil a pessoa ir para Belo Horizonte. Não tem ônibus que vem para o centro de Contagem, para o Eldorado, ou é muito raro. Então, todo esse sistema ele vai estar integrado, permitindo que as pessoas em Contagem se locomovam dentro da cidade. E eu queria complementar também, porque isso é investimento em mobilidade, que é o programa Asfalto Novo que nós estamos implementando. Você pensa bem, Rodrigo e Patrícia, o asfalto aqui de Contagem da década de 80.
80. E o povo reclamava, e com razão, que chove, enche a cidade de buraco, a gente vai lá, tampa o buraco, gasta uma grana imensa nisso. Fica enxugando gelo, né, prefeita? Então, agora nós lançamos um programa de asfaltar 52 quilômetros de vias, né? Então são 53 vias e vamos lançar a segunda etapa no ano que vem. Com isso, diminui a operação tapa-buraco e a gente tem um sistema de mobilidade melhor para a população, tanto para os ônibus quanto para o transporte individual. E já vai começar por qual região? Já começou o programa, o primeiro programa, tem um mês. Nós estamos asfaltando as vias coletoras, que é onde o trânsito é mais pesado, tanto para o transporte coletivo, quanto para o transporte individual. E lembrando, Patrícia, que está em todas as regiões da cidade. Nenhuma região foi esquecida. Ô, prefeita, a gente está discutindo essa lógica do transporte coletivo. Hoje nós ouvimos o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, dizendo que se essa medida do governo federal de zerar o ICMS do óleo diesel, ela prosperar, ela for adiante, o presidente sancionou inclusive, mas agora estão até discutindo uma outra perspectiva, uma outra possibilidade, mas só Belo Horizonte perderia, por exemplo, 240 milhões de reais de arrecadação. Contagem já fez essa conta? E se houver perda, vai ser perda de quanto? Olha, eu não tenho essa conta, mas é aquela história, né? O imposto, ele é compartilhado com municípios e com o estado. Então, se o governo federal está querendo fazer um programa social, que ele retire das suas taxas, não dos impostos, porque senão prejudica os municípios na implementação das suas políticas. Nós já tivemos isso no IPVA, a Contagem perdeu 30 milhões com aquela política do IPVA e agora a questão agora do ICMS. Eu não acredito, né, que isso vai ser implementado, porque isso significa um prejuízo enorme para os municípios que têm contas para pagar. Essa é uma dificuldade que os prefeitos sempre apontam pra gente aqui. Prefeito, ainda sobre as obras de mobilidade, pergunta aqui que a gente já recebeu algumas vezes e eu vou resumir de forma geral aquilo que os nossos ouvintes costumam nos perguntar. A senhora citou o exemplo da obra lá da Avenida Amazonas, que a Prefeitura de Belo Horizonte planeja construir um BRT leve, mas até então isso não foi conversado com os municípios. Como é que está a questão da integração metropolitana, da conversa entre os prefeitos da região metropolitana, entendendo até essa lógica que a senhora dizia pra gente, de que o cidadão hoje ele mora em Contagem, trabalha em Belo Horizonte, estuda em Betim, vai pra Nova Lima. Como é que tá esse diálogo? Que a gente sente que ao longo dos últimos anos foi um diálogo que ficou meio que à margem, diante até desse tipo de obra. Basta pensar que em Belo Horizonte o cidadão não consegue conversar entre os cartões que usa para o transporte metropolitano e o transporte municipal. Hoje, com as administrações de hoje, da senhora, do prefeito Fuad Noman em Belo Horizonte, dos demais prefeitos, como é que está esse diálogo? Olha, eu diria que ele é muito insuficiente. Você pensa bem, na época da pandemia, cada município teve a sua política, né? O que dificultou, inclusive, o enfrentamento da pandemia, né? Então, eu acredito, Rodrigo, a região metropolitana ela é muito grande. Nós precisaríamos tratar ela com as diferenças que tem cada região da região metropolitana. Porque uma coisa é o colar metropolitano, que são as cidades que estão conurbadas com a capital. Nós precisaríamos de uma política específica para essas cidades, para discutir transporte, para discutir saneamento, para discutir a questão da violência, até mesmo a questão do emprego, do desenvolvimento econômico. Porque os problemas migram de um lado para o outro e as soluções não podem ser cada município, tem que ser mais articulada. Para mim, isso tem que ser feito pelo Estado. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer isso, mas eu acredito que isso é possível, porque só poderemos ter eficiência no enfrentamento do problema dessa forma. Nós vamos fazer agora, que é uma experiência boa, no enfrentamento das enchentes, que todo ano a gente tem problema. Aliás, da boa notícia, Rodrigo, aquela obra que foi e voltou ali na Firmo de Matos. Na Rua Rio Volga que também. É uma obra executada pelo Estado de combate às enchentes, ela foi retomada agora. Lá já iniciou a obra na Praça Rio Volga, vai ter uma outra bacia na Toshiba, perto da Toshiba, e a duplicação do canal na Firmo de Matas. Então, é com muita alegria que eu anuncio essa intervenção que é executada pelo Estado, com recurso inclusive da Prefeitura de 27 milhões, e a outra grande obra que nós vamos fazer, graças a esse repasse que o Estado está passando, tanto para Contagem como para Belo Horizonte, que são as bacias de contenção, no caso aqui em Contagem,
Contagem. São 2 bacias, nós brevemente vamos publicar o edital licitando essas bacias e também a bacia em Belo Horizonte. Então, isso é o exemplo de uma política articulada, né? O Estado ouviu as cidades, né? E nós estamos recebendo recursos do Estado para dar um enfrentamento a um problema que acontece não só em Contagem, mas também em Belo Horizonte. Prefeita, nosso tempo está aqui curto, mas eu não posso. Mas eu volto. Mas antes da gente. É só me chamar. Eu vou chamar mesmo. Antes da nossa hora do bate-pronto, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para a senhora, que é sobre as eleições deste ano. O PT hoje está aliado ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, na disputa ao governo de Minas. A gente já viu que a relação republicana da senhora com o governador Romeu Zema, para além da questão do Rodoanel, que é um problema, é uma relação que é tranquila por aquilo que a gente tem visto. Como é que a senhora pretende se comportar em meio a esse processo eleitoral, tendo um posicionamento firme do seu partido, tá lá na chapa com candidato a vice-governador, mas tendo a senhora que administrar a cidade independentemente de qual governador vai ser? Enquanto prefeito, eu me relaciono com todos os governos, né? Porque eu estou aqui defendendo o interesse da população que vota em todos esses candidatos, né? Agora, enquanto uma militante que tem projeto político, eu acredito que os projetos políticos que o PT tem apoiado, tanto em nível nacional como também em nível estadual, serão melhores para o nosso estado e também para o nosso país. Então, enquanto cidadã e enquanto militante, eu estarei vendo, aliás, não assistindo o processo eleitoral, mas participando ativamente dele, entendendo que o município precisa estabelecer uma aliança com projetos políticos que estão em disputa, tanto em nível de estado como também em nível de país. E, obviamente, dependendo daquele projeto que ganhar, isso vai ser bom para o município e bom para uma aliança com a prefeitura. Antes da hora do bate-pronto aqui, tem um ouvinte nosso, Joaquim, que mandou uma pergunta sobre a questão da emissão de guias do IPTU. Infelizmente, nosso tempo está curto, emissão de guias do IPTU na cidade. Eu vou combinar com a senhora, prefeita, que eu vou repassar a pergunta dele para a sua assessoria e que a sua assessoria nos responda em relação à questão dessa emissão das guias de IPTU, porque é uma pergunta que infelizmente o nosso tempo não vai nos permitir fazer, tá? O Albert já está ciente disso aí, que está na sua assessoria. E aí, a gente, na próxima edição na edição de segunda-feira do Super N, a gente vai trazer essa informação para você, ouvinte, que nos questionou sobre essa questão da guia de IPTU. Combinado, prefeita? Combinado, eu posso fazer 2 convites? Pode. Hoje nós vamos inaugurar com a festa a revitalização da praça lá no Jardim Industrial Nossa Senhora de Fátima, e também agora começam as festas juninas que estão acontecendo nas escolas, mas que também a prefeitura irá promover em cada território da cidade. E nessa sexta-feira, hoje, nós teremos a festa junina na região do Riacho, na Praça Paulo Pial. Então, aproveitar e convidar a população, porque a alegria faz parte da vida. É importante. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora achou que a senhora ia se livrar da hora do bate-pronto? Não vai não, prefeita. A saia justa. Quando rodou a vinheta aqui, ela mas vai ter bate-pronto? Vai ter bate-pronto, sim. E a senhora já conhece perguntas objetivas, respostas objetivas, combinado? Sim. Para começar. Rodoanel metropolitano? Eu quero um novo traçado. Sistema integrado de mobilidade, quando fica pronto? Olha, eu espero final de 2024. O maior desafio de Contagem hoje? Saúde. As relações de Contagem com o governo do estado? Republicanas. As relações de Contagem com o governo federal? Pouca relação. Marília Campos e as eleições em 2022? Ativa, militante. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Prefeita, obrigado pela visita, prazer falar com a senhora mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Patrícia. Um abraço a todos vocês. Obrigada, prefeita.